Bem-vindos ao nosso seminário online Transforme Rochas em Dinheiro, como a fluorescência de raio-x possibilita a mineração lucrativa de minerais industriais e metalíferos. Eu sou Christian Perdonat, coordenador de aplicação da Bruker AXS para toda a América Latina e especialista de aplicação em fluorescência de raio-x. E junto comigo estará a engenheira Sigrid Porto Real, consultora da Bruker México e também especialista de aplicação em fluorescência de raio-x. O que nós vamos ver hoje nessa apresentação? Faremos uma breve introdução à fluorescência de raio-x, depois falaremos da aplicação da análise elementar na exploração e na produção de concentrados. Em seguida faremos uma visita ao laboratório para abordar um pouco sobre o tema de preparação de amostras. Voltaremos a essa apresentação falando sobre os minerais metalíferos, então dos metais básicos até os preciosos e raros. Faremos uma segunda visita ao laboratório para apresentar algumas das soluções analíticas da Bruker. Ao final faremos um resumo da apresentação e uma sessão de perguntas e respostas. Vamos ver então como a análise elementar pode nos ajudar desde a exploração até a produção dos concentrados. A análise elementar ela pode ser aplicada nas diferentes etapas da produção mineira. Durante a exploração, é possível verificar, por exemplo, no momento da prospecção, fazer a análise dos núcleos de exploração e identificar qual a extensão de uma jazida mineral, qual o valor agregado presente em função das concentrações dos elementos de interesse, quais as zonas mais pobres, as zonas mais ricas, enfim, ter uma ideia geral da área que vai ser explorada. A fluorescência pode prover resultados muito rápidos e muito precisos para esse tipo de aplicação. Na operação da mina, a análise elementar vai nos auxiliar na classificação dos materiais com alto, médio e baixo teor de elementos de interesse, separação dos resíduos e operacionalização de todos os sistemas de concentração. Na etapa de embarque, ele vai nos auxiliar quanto à certificação dos valores contratados de pureza, de concentração do elemento de interesse. E também na identificação e quantificação dos elementos de penalidade. Isso tem influência direta no valor de venda do material e também para quem trabalha com a recepção, na compra e na recepção desses minérios. Na etapa final, que é na produção de metais, nos processos de redução, a análise elementar também vai me auxiliar no controle do processo, permitindo a dosagem correta de aditivos, de combustíveis, para que no final eu tenha um processo economicamente viável e com baixo custo de produção. E, obviamente, um produto dentro das expectativas de qualidade. E por que usar a fluorescência de raio-x como método analítico? Vamos falar primeiro, rapidamente, o que é a fluorescência de raio-x. Bom, a fluorescência é uma técnica de análise elementar que usa fótons de raio-x para excitar a amostra. Então, o equipamento possui um tubo de raio-x que gera raio-x de forma artificial. Esses fótons de raio-x atingem a amostra, penetram na estrutura atômica, na eletrosfera dos átomos, e se chocam com os elétrons das camadas mais internas desse átomo. Ao arrancar esses elétrons das camadas internas, um elétron de uma camada mais externa é movido para essa posição interna para estabilizar o átomo. Como as camadas têm diferentes energias e essa energia aumenta de dentro para fora e muda de acordo com o número atômico, ao transferir um elétron de uma camada mais externa para uma camada mais interna, esse elétron precisa perder energia. Essa energia é perdida na forma de um fóton de raio-x característico. É como uma impressão digital daquele elemento que está sendo medido. Esse fóton de raio-x, então, ele é detectado e, através da detecção, da medida da energia desse fóton, é possível se saber que elemento de qual elemento esse fóton provém, e medindo a quantidade de fótons semelhantes que são emitidos, é possível estabelecer uma proporcionalidade com a concentração e, assim, determinar a concentração dos elementos na amostra. É dessa forma, então, que a técnica é aplicada para a identificação e quantificação dos elementos. Esse método de excitação é muito estável e traz uma série de vantagens. A principal delas é a possibilidade de você guardar a calibração para que ela seja reutilizada indefinidas vezes. Dessa forma, a técnica de fluorescência de raio-x ela me permite diferentes tipos de análise na amostra. Eu posso fazer desde uma análise qualitativa, que é simplesmente a identificação dos elementos presentes na amostra, e aí, dependendo da configuração do equipamento, eu consigo fazer análise desde o carbono até ameriço, ou desde boro até ameriço, dependendo do tipo e da configuração do equipamento. Eu também posso fazer análises quantitativas, e para isso eu preciso de métodos calibrados, onde, em uma linha geral, eu ensino ao equipamento a identificar diferentes concentrações por meio de em um determinado tipo de amostra, por meio de uma curva de calibração específica. E os equipamentos também permitem fazer análises semi-quantitativas, que são feitas pelos conhecidos métodos de varredura. Esse método de varredura ele permite fazer um escaneamento completo da amostra,
dentro das possibilidades de configuração do equipamento. Então, a faixa de elementos varia de acordo com a configuração de equipamento e o tipo do equipamento, e ele vai me permitir ver que elementos estão presentes dentro daqueles mensuráveis e qual a concentração aproximada desses elementos na amostra. Então, esse é um método de varredura semi-quantitativa, algo bastante útil para fazer medidas, principalmente nas etapas de exploração, onde você encontra materiais, às vezes, estranhos, onde você não reconhece a composição, não se enquadra com aquele mineral de interesse, ou mesmo para resolver problemas da planta, análise de resíduos, identificação de materiais estranhos, enfim. Há uma série de aplicações. Outra vantagem da fluorescência de raio-x é a pouca ou nenhuma preparação de amostra. As análises podem ser feitas de forma direta, então é possível pegar uma amostra bruta e fazer uma medida, ou simplesmente moendo e prensando uma pastilha, e no caso um pouco mais extremo, fazer uma fusão da amostra, que apesar do procedimento, o nome, demonstrar que é algo complexo, na verdade não é nada complexo. É relativamente simples, inclusive são processos que podem ser automatizados, tanto a preparação da pastilha quanto uma fusão de amostra. E é um processo muito mais simples, por exemplo, do que fazer uma digestão ácida, que envolve muito mais insumos, muito mais trabalho do técnico para poder fazer essa etapa e que consome muito tempo. Algumas marchas de digestão de amostra podem demorar aí até 12 horas para serem concluídas. Então, a fluorescência de raio-x acaba sendo uma técnica muito mais simples, mesmo considerando as etapas de preparação de amostra. Uma pastilha prensada pode ser feita em alguns minutos. Uma pastilha fundida em cerca de 15, 20 minutos. Então, é um processo muito simples. De uma forma geral, o tempo de resultado, até o resultado da técnica de fluorescência é bastante rápido. Pode variar aí de 3 a 10 minutos para fazer a medida da amostra e ter o resultado. Envolvendo também a etapa de preparação, obviamente. É uma técnica que tem alta precisão para toda a faixa de elementos, majoritários, minoritários e traços. Então eu posso analisar desde o limite de detecção, concentrações a nível de ppm, até concentrações a 100%, com alto nível de precisão. E com alta linearidade em toda a faixa. Técnicas como o ICP e absorção atômica, por exemplo, têm faixas de linearidade, então você precisa diluir a amostra para que ela se encaixe em uma determinada faixa de concentração, para que você possa medir. E isso é uma fonte de erros bastante grande nas medidas. Erros de diluição levam a uma variação bastante grande de resultado, enquanto que na fluorescência você praticamente não tem diluição. É uma análise direta. E nos casos em que há diluição, essa diluição é muito pequena comparada das outras técnicas analíticas. Então, quais as vantagens da fluorescência? Muitas delas eu já citei. Os espectros de fluorescência são muito menos complexos do que os espectros de ICP e absorção atômica, muito mais fácil de interpretar. É um equipamento fácil de usar, o operador ele precisa de um mínimo de treinamento para fazer a operação do equipamento. Uma vez que o equipamento está calibrado para fazer as medidas, é um mero apertar de botões. Então, coloca a pastilhinha, o disco de vidro, aperta um botão e o equipamento vai fazer a medida. É relativamente muito simples. Não tem consumíveis caros e perigosos, então não usa gases como acetileno, óxido nitroso, não precisa de ácidos para fazer digestão de amostra, não trabalha com ácido fluorídrico, por exemplo, que é bastante perigoso, ácido perclórico para fazer as digestões. A amostra é simplesmente moída e prensada ou fundida. Então é um método relativamente simples de preparação e a infraestrutura do laboratório é muito menor para fazer a preparação de amostra. Tem melhor precisão e exatidão, e é equivalente ao método de referência, justamente pela baixa manipulação de amostra e pela alta estabilidade do equipamento, você acaba tendo resultados muito mais repetitivos e reprodutíveis. A padronização dos métodos é feita com materiais de referência certificados, com análise direta, ou seguindo a procedimentos de normas internacionais, então muitos dos métodos utilizados são normatizados, você tem aí uma infinidade de materiais de referência certificados, então sempre que você precisa fazer uma análise externa, para um cliente externo, você tem essa confiabilidade em termos de resultados e também tem flexibilidade, por exemplo, para criar métodos a partir de padrões secundários. Em alguns casos, em alguns tipos de operações, e principalmente para análise de controle interno, se você não encontrar materiais de referência no mercado, você pode gerar seus próprios materiais de referência, analisando em um laboratório terceiro, ou utilizando outras técnicas analíticas para fazer a qualificação do material e usar os resultados como referência para suas calibrações internas também. O método, a técnica, tem esta flexibilidade analítica. Isso tudo que eu citei acaba refletindo num baixo custo de amostra e um menor custo de propriedade do equipamento. Sobre a técnica de fluorescência, temos duas técnicas que têm aplicação direta em aplicações de mineração.
a técnica de energia dispersiva e a técnica de dispersão de comprimento de onda. E muitos perguntam qual a diferença entre elas. Bom, a principal diferença entre essas técnicas está na ótica do equipamento. Na figura da esquerda, nós temos o diagrama de um equipamento de energia dispersiva. É uma ótica bastante simples, composta por um tubo de raio-x, a amostra e um detetor. O equipamento se chama energia dispersiva porque esse detetor ele mede diretamente a energia dos fótons incidentes a partir da amostra. E conta esses fótons também. Então o detetor, que é um chip de silício, ele faz a contagem e a medida da energia dos fótons diretamente e simultâneo. A energia de todos os elementos chega simultaneamente no detetor, ele faz a separação, medida de energia e contagem desses elementos na amostra. É um equipamento bastante simples, com a ótica relativamente simples, e por isso ele é compacto. Então, normalmente são equipamentos de bancada, os equipamentos de energia dispersiva. Tem alguns até que são handhelds, né, as pistolas, de tão compacta que é essa ótica, esse sistema. Na técnica de dispersão de comprimento de onda, o tubo faz a excitação, a amostra emite a radiação de todos os elementos simultaneamente, os colimadores alinham o feixe de radiação emitido pela amostra, que vai bater nos cristais analisadores, esses cristais vão difratar essa radiação em ângulos específicos. E aí os detetores, nós temos dois detetores, um proporcional de fluxo, ou pode ser um detetor proporcional selado também, e o detetor de cintilação, vão ser posicionados no ângulo específico de cada elemento e vão ficar parados ali por um determinado tempo, que é programável, contando os fótons de raio-x daquele elemento. Em seguida, ele vai se movendo e vai medindo cada um dos outros elementos programados para serem medidos. Essa é uma tecnologia que se chama dispersão de onda sequencial, porque mede elemento por elemento sequencialmente. Também há uma variação dessa técnica, que se chama dispersão de comprimento de onda simultâneo, onde você tem uma estrutura de canais fixos para fazer essa medida. Em vez de você ter um único conjunto de cristais e um único conjunto de detetores, você tem vários detetores e vários cristais analisadores posicionados nos ângulos específicos de cada elemento para fazer a medida simultaneamente. É uma variação da tecnologia que usa o mesmo princípio, porém com uma ótica um pouco diferente, que tem a vantagem de trazer velocidade de análise. Então, para laboratórios que realmente necessitam de altíssima produtividade. Bom, como toda técnica analítica, né, a qualidade do resultado de uma análise por fluorescência de raio-x está na preparação de amostra, que vai desde a amostragem lá no campo, né, na pilha, enfim, no processo, até a preparação da pastilha ou do disco de vidro que vai ser analisado no instrumento. Se a preparação for ruim, se a preparação não tiver um cuidado mínimo, você não vai produzir resultados confiáveis, repetitivos ou reprodutíveis, ou que tenham representatividade àquilo que você está controlando. Então, tem uma série de fatores que precisam ser verificados, e uma série de cuidados que precisam ter. Quando trabalhamos com pastilha prensada, granulometria, homogeneidade e a regularidade da superfície são parâmetros extremamente importantes. Falando de sólidos, né, a forma mais eficiente de você homogeneizar um sólido é reduzindo granulometria. Então, há que ter uma padronização da granulometria utilizada no laboratório para que você tenha amostras com o mesmo padrão de preparação e o mesmo padrão de homogeneidade. Como mostra a figura do lado esquerdo abaixo, temos a ideia de que quando colocamos uma pastilha no equipamento, a falsa ideia de que todo o conteúdo da pastilha vai ser medido, quando na verdade há uma camada analisada. Os raios-x vão penetrar até uma determinada profundidade na pastilha e só daquela profundidade, a partir daquela profundidade máxima, é que os elementos vão ser excitados e vão gerar fótons de raio-x que vão atravessar a camada de amostra e chegar ao detetor do equipamento. Então eu preciso garantir que essa camada analisada seja homogênea e representativa o suficiente para que eu tenha resultados confiáveis. Então, ter baixa granulometria é fundamental para ter uma camada analisada homogênea e representativa e resultados precisos e reprodutíveis. Também, quanto mais lisa é essa superfície, melhores serão os resultados, porque irregularidades na superfície geram variações e o que a gente chama também de efeito sombra. Determinadas zonas na superfície vão ser melhor excitadas que outras, e isso vai gerar perda de repetitividade e reprodutividade. Há também o método de preparação por pérola fundida, ou pastilha fundida, pérola fundida, enfim, existem vários nomes aí que o pessoal chama no dia a dia do laboratório. No caso da pérola fundida, eu preciso ter cuidados também com relação à granulometria. Durante a fusão, o material pode aglomerar e não gerar um disco de vidro homogêneo, oxidação, agitação,
a homogeneidade do material, compatibilidade entre amostra e fundente. Existe uma série de parâmetros que eu também preciso verificar na fusão para que aquele disco de vidro esteja íntegro, tenha repetitividade, reprodutividade, esteja homogêneo, seja representativo aquilo que eu estou controlando. Tudo isso que falamos na operação, da aplicação da XRF na operação mineira começa justamente na exploração. Na etapa de exploração, a técnica de fluorescência é aplicada justamente para que você possa fazer a classificação da área, definir a distribuição do mineral de interesse na região, se ele está concentrado em determinadas regiões ou se ele está distribuído de forma homogênea. E isso, obviamente, vai ter impacto também no processo de beneficiamento, que tipo de processo será utilizado para fazer a concentração do mineral de interesse e remoção dos resíduos. Nesse contexto da exploração, normalmente se aplica como método de preparação de amostra a pastilha prensada. A pastilha prensada tem prós e contras. Entre os prós, temos a facilidade de análise de traços, uma vez que a diluição é pequena ou praticamente nenhuma. Isso melhora a sensibilidade para medir elementos em baixa concentração, normalmente na faixa de ppm, como terras raras, metais preciosos. É uma informação bastante importante. A baixa diluição também contribui para altas taxas de contagem, o que melhora a precisão e aumenta a velocidade de análise. As amostras podem ser medidas mais rapidamente. Outra vantagem da pastilha prensada é não perder elementos voláteis, que normalmente são perdidos durante a fusão da amostra. Por exemplo, amostras com alto conteúdo de sulfetos, presença de mercúrio, tudo isso, se a amostra for aquecida, é volatilizado e você perde o enxofre do sulfeto, o mercúrio, entre outros elementos que podem volatilizar. Então, essa preparação me permite ter uma informação completa da amostra de todos os elementos presentes sem nenhuma perda. Obviamente, teremos algumas desvantagens com relação a esse tipo de preparação. Uma delas é o fato de ter interferência mineralógica nas amostras. Principalmente se há grande variação de composição química das amostras em toda a extensão da jazida. Quando eu vario a concentração dos elementos, eu vou ter variação nas fases presentes e geram interferência de difração. Essa interferência de difração influencia na repetitividade, reprodutividade das medidas e na precisão dos métodos. Também posso ter interferências relacionadas à preparação de amostra, principalmente com a regularidade da superfície. Outro ponto importante é com relação à granulometria das amostras, que precisa ser igual à dos padrões usados na calibração do equipamento. Então, se houver grande variação na granulometria da amostra, relacionada com a dos padrões, eu também vou ter erros de medida. Então, se por um lado eu ganho em sensibilidade para análise de traços e velocidade de análise em função da menor diluição e possibilidade de análise de elementos voláteis, por outro lado eu estou sujeito a maior interferência de matriz em função das variações mineralógicas e também a interferências relacionadas à granulometria e regularidade de superfície. Isso pode ocasionar a necessidade de ter mais de uma curva de calibração, dependendo do tipo e da composição do mineral que eu estou utilizando, se eu estou trabalhando com pastilha prensada. A análise por fluorescência na etapa de exploração traz grandes desafios. Primeiro, uma grande quantidade de amostras que precisam ser processadas, normalmente é um grande volume. Pede também um equipamento que seja capaz de medir desde concentrações de ppm a nível de percentual, um equipamento que tenha versatilidade, já que essa é a realidade das amostras e do trabalho que está sendo executado, e que permita uma preparação de amostras simples, como a preparação por pó, que vimos que normalmente pode ser, inclusive, automatizada quando há grandes volumes. Você tem máquinas que fazem a preparação automática de amostras. Os desafios. Bom, há muitos desafios relacionados à resolução, porque dependendo do recurso mineral que está analisando, pode haver muitas sobreposições de pico, e para isso é necessário um equipamento que tenha versatilidade suficiente, de forma a ter opções de cristais, colimadores, onde eu possa variar entre alta resolução ou alta sensibilidade para ter as melhores condições de medida para cada tipo de amostra e cada elemento de interesse. Um equipamento como o S8 Tiger, por exemplo, tem um trocador de colimadores automatizado com até 4 posições e um trocador de cristais automático com até 8 posições, onde você pode instalar até 8 cristais analisadores para aplicações específicas. Podemos citar aí, para melhorar de resolução, um cristal como o XS100, que atua ali na faixa dos elementos leves, flúor, sódio, magnésio, alumínio, silício, fósforo, enxofre, cloro, e o LiF200, 220, que atua na faixa de elementos pesados para melhorar a separação quando há muitos elementos pesados presentes. Então, desde elemento baixo número atômico até elementos de alto número atômico. Já quando o desafio é sensibilidade, como vimos na etapa de exploração, eu posso ter demandas desde elementos de baixa concentração a nível de ppm até elementos em alta concentração. Há opções como o cristal XS400, que aumenta a sensibilidade em até 35% para a faixa de vanádio até ameriço.
E esse cristal substitui a necessidade de um terceiro detetor, como é oferecido por alguns dos nossos competidores, como o detetor de xenônio selado, com a vantagem de não ter manutenção. Detetores precisam ser substituídos de tempos em tempos. Já o cristal não tem manutenção. Ele dura tanto quanto a vida útil do equipamento. Nesse contexto, para atender às demandas do mercado de mineração, a Bruker desenvolveu algumas soluções analíticas, dentre elas o GeoQuantiTrace. O GeoQuantiTrace é uma calibração para análise quantitativa de amostras minerais que cobre até 63 elementos. E inclui, além dos elementos traços, que é o principal foco dessa calibração, também alguns elementos em concentração percentual, que são os elementos de matriz, para fazer o ajuste e correção de matriz para os elementos traços. Essa calibração essa solução analítica é dividida em 3 partes, uma voltada para pesquisa geológica, que cobre os 63 elementos, uma calibração voltada para análise de terras raras e outra para metais preciosos. Trabalha especificamente com pastilhas prensadas, né, devido à menor diluição, e tem flexibilidade o suficiente para que o cliente possa remover elementos, e ampliar as faixas de calibração dos elementos do método, com suas próprias amostras, e inclusive modificar parâmetros de preparação, como a quantidade de amostra e ligante. Nessa tabela eu trago alguns resultados, né, onde eu mostro a análise de alguns elementos, as faixas mínimas e máximas de calibração e o respectivo limite de detecção, onde vocês podem ver que a maior parte deles está ao redor de 1 ppm. É uma precisão e exatidão bastante grande utilizando a técnica de fluorescência de raio-x. Como eu falei, as amostras são preparadas por pastilha prensada. A preparação é definida no método e vem com modelo próprio. Ela pode ser ajustada de acordo com a necessidade do laboratório. Os elementos da matriz eles são analisados para fazer as correções dos efeitos da matriz nos elementos traços, que são o principal interesse desse pacote. Os traços são determinados, né, o método é ajustado com posições de pico background específicos para cada elemento ou grupo de elementos, de forma a se obter os melhores limites de detecção. Bom, um outro contexto de preparação se refere à preparação por pérola fundida. Todos vocês já devem conhecer esse método, já que ele é bastante comum em todos os laboratórios. Enquanto que a pastilha prensada tem a grande vantagem de permitir a análise de elementos traços com maior sensibilidade e precisão, ela sofre muito com as interferências de matriz mineralógica. Então a análise dos elementos majoritários e minoritários fica prejudicada em função dessas interferências. Isso faz, na prática diária, com que o laboratório tenha que ter muitas curvas de calibração para atender a diferentes necessidades, em função, principalmente se pegamos a etapa de exploração, em função das diferenças de mineralogia da região que tem um material mais pobre, outra mais rico em material do elemento de interesse. E isso gera problemas analíticos em função da mineralogia quando se trabalha com pastilha prensada. A grande vantagem da fusão está em eliminar a matriz mineralógica. Normalmente a fusão é feita com boratos, né, faz com que a amostra seja transformada em um vidro, eliminando totalmente a matriz cristalina desse material e eliminando os efeitos dessa matriz na dispersão dos resultados. Isso elimina totalmente a matriz cristalina do material e faz com que as curvas de calibração possam ser mais amplas em faixa de concentração, permitindo atender diferentes materiais com distintos níveis de pureza em uma mesma calibração. Então dispensa o uso de várias curvas de calibração para medir todos os materiais. Então, numa mesma calibração, você pode medir desde concentrados até resíduos e materiais pobres, né, em concentração do elemento de interesse. Isso permite criar curvas extremamente versáteis em termos de concentração. Obviamente, como já citamos, há uma perda em relação aos elementos traços, mas aí temos soluções e condições analíticas específicas com foco nesses elementos. Já nessa condição, onde o foco são os elementos majoritários e minoritários, então tudo que tiver em concentração maior ou igual a 100 ppm, é um método de preparação que pode atender muito bem a todas as demandas e com a grande vantagem e facilidade de diminuir a quantidade de calibrações e a quantidade de materiais de referência necessários. Nesse slide eu trago uma tabela com algumas referências de fundentes que são utilizados, na verdade são receitas de preparação de amostras que podem ser aplicadas na preparação de materiais minerais, né? Temos aí desde opções para minério de ferro, bauxita, cimento, rochas, ferro-ligas, sulfetos,
né? Cada uma com sua receita específica que pode usar tipos de fundentes específicos, né? Misturas de tetraborato puro, metaborato puro, ou misturas de tetraborato com metaborato em diferentes proporções, além do uso de alguns agentes oxidantes ou desmoldantes, que são aditivos que são usados na fusão para melhorar as características do disco de vidro e facilitar a produção desses discos de vidro. Bom, fácil é o que vimos. Vamos agora fazer uma rápida visita ao nosso laboratório de aplicação, onde eu vou mostrar e falar um pouco sobre os diferentes métodos de preparação de amostra e a implicação desses métodos nos resultados analíticos. Eu estou aqui no laboratório de aplicação da Bruker do Brasil, em Atibaia, no interior de São Paulo, para falar sobre a preparação de amostras aplicada à mineração. Vamos lá, para conhecer? Aqui nós temos as formas mais comuns de preparação de amostra para aplicações em mineração. As amostras podem ser preparadas na forma de pastilhas prensadas, e aí há várias formas de prensar as pastilhas, ou na forma de discos fundidos, ou pastilha fundida, ou pérolas, né? Porém, antes de chegar no momento da prensagem, da preparação, é necessário antes fazer a moagem. Aqui no laboratório de aplicação da Bruker, nós usamos um moinho revestido de carbeto em tungstênio. Isso pode ser chamado de moinho de panela ou moinho anelar, que tem um revestimento interno de carbeto tungstênio. Esse revestimento muda de acordo com o tipo de moinho. Ele pode ser de aço cromo, pode ser de alumina, pode ser de ágata, de zircônia, enfim, há vários tipos de revestimentos. O revestimento ideal é aquele que não vai adicionar contaminantes na sua amostra. Por exemplo, se eu necessito analisar baixas concentrações de ferro, eu não posso utilizar um moinho de aço cromo, porque vai haver contaminação de ferro. No caso do carbeto tungstênio, é o que tem a mais ampla aplicação, porque a contaminação que pode acontecer é com tungstênio e eventualmente com um pouco de cobalto, que não são elementos comumente analisados em grande parte das amostras, com exceção de pesquisas geoquímicas. Essa contaminação de cobalto que pode acontecer pode atrapalhar muito nas aplicações de pesquisas geoquímicas. E aí, nesse caso, é preferido outros revestimentos de moinho. Agora, naqueles processos, por exemplo, numa mineração de minério de ferro, onde a concentração de ferro é sempre muito alta, não tem necessidade de usar um moinho de carbeto tungstênio, pode ser usado um moinho de aço cromo, já que se eventualmente ocorrer a contaminação com alguns ppm de ferro na amostra, não vai comprometer o resultado da análise. O tipo de moinho também é indiferente, ok? Esse é um dos tipos, é normalmente o mais utilizado para a preparação de amostra de fluorescência, mas o que importa é que você consiga chegar na granulometria ideal num tempo ideal, porque os moinhos podem fazer essa moagem em segundos ou podem demorar horas. Então tudo vai depender da produtividade requerida. Uma vez que a amostra está com a granulometria adequada, em geral, o ideal para a fluorescência de raio-x é que ela esteja passante em malha 325 mesh ou abaixo de 50 microns. Vamos para a etapa de prensagem ou fusão. Bom, a prensagem ela pode ser feita de várias formas. Então, naqueles processos com preparação automatizada, normalmente a amostra é prensada nesses anéis de aço que são reutilizáveis. E aí o usuário, ao final da medida, remove a amostra do centro do anel e reutiliza o anel para prensar uma nova amostra. Então, sempre que a preparação é automatizada, normalmente se usa anéis de aço. Esse é um dos modelos de anéis, existem outros tipos, tem um outro com formato de um copinho, enfim, pode mudar o diâmetro também, mas em geral o método de preparação é o mesmo. A amostra também pode ser prensada pura, né, numa prensa semiautomática ou numa prensa manual, tanto faz, onde todo o material, a pastilha é toda composta do material que vai ser analisado. Há quem prefira preparar a amostra embutida em ácido bórico, então é feita uma cama de ácido bórico na prensa e a amostra que vai ser medida ela é só uma camada em cima dessa pastilha, então formam um sanduíche, né, onde a face de leitura é a face onde está a amostra. E também tem o método de prensagem com a amostra pura, porém embutida numa cápsula de alumínio. Isso também é muito comum, tá ok? Nenhuma dessas formas de prensagem vai interferir no resultado da análise. Nenhuma dessas formas de prensagem vai interferir. O que vai interferir nesse caso? A granulometria, ela precisa estar controlada, e principalmente a diluição da amostra. Na maioria das vezes, para preparar uma pastilha prensada, seja ela qual forma for, você precisa de um ligante, porque nem sempre as amostras possuem plasticidade suficiente para fazer a conformação. Então, se pegar uma areia, por exemplo, ao prensar uma areia, quando você remove da prensa, se ela estiver pura, a pastilha vai se desfazer. Alguns materiais têm mais plasticidade, outros têm menos plasticidade. Isso é corrigido com a adição de um ligante. Um dos ligantes mais utilizados é a cera ligante. Ela pode vir nessa forma de pó, e ela é pesada junto com a amostra,
de uma forma bem precisa. A cera em pó também pode ser adquirida na forma de sachês, então já vem com uma massa pré-determinada e o operador só vai pesar a amostra e adicionar quantos sachês forem necessários de cera. Ou no caso das preparações automatizadas, ela também pode ser vendida na forma de pastilhas, para que a máquina possa dosar o ligante contando o número de pastilhas. Então você define lá no programa, olha, eu preciso de 2 pastilhas, 3 pastilhas, 4 pastilhas, e a máquina vai dosar e fazer a preparação. Além da cera ligante, que é o ligante melhor, mais apropriado, há também possibilidade de usar outras substâncias, como o amido, é muito comum, ácido acetil salicílico, a celulose micropulverizada, entre outros materiais. Normalmente o que tem em comum entre eles são substâncias orgânicas que não possuem elementos que vão interferir no resultado da análise. Okay? Então, em geral, esses são alguns dos cuidados com a preparação. Outro ponto importante no caso das pastilhas, a superfície de medida precisa ficar bem lisa. Né? Então eu tenho que ter um cuidado especial com a matriz da prensa, para que não tenha deformações ou ranhuras, porque essa é a superfície de medida. Uma vez que a amostra é preparada, e ela esteja bem preparada, a superfície fica bem firme e não pode desprender pó. Se a amostra estiver desprendendo pó, provavelmente ou a pressão não está adequada, pressão de compactação, ou a proporção de amostra e ligante não está adequada. Então você precisa ajustar esses parâmetros, porque uma amostra bem preparada ela não vai desprender pó e ela não fica frágil. Você pode bater e ela não vai se quebrar. Então ela precisa estar íntegra, ter uma superfície lisa e não desprender pó. Caso ela esteja desprendendo pó, você vai ter problemas posteriormente no seu equipamento, porque esse pó vai para dentro da câmara de análise e acaba contaminando o equipamento, aumentando as manutenções. O que não queremos, óbvio. Né? Então, tome cuidado com esse detalhe. Quanto à pressão de compactação, a pressão gira em torno de 20 a 25 toneladas. Eventualmente, alguns materiais precisam ser pressados com pressões mais baixas. Um exemplo são as aplicações de análise de coque e carvão, onde normalmente se utilizam 10 a 15 toneladas, não muito mais que isso. Mas para os minerais em geral, as amostras de mineral, normalmente trabalhamos entre 20 e 25 toneladas de pressão. Bom, preparação prensada, agora vamos para fusão. O que é importante levar em consideração na preparação por fusão? Um cuidado bastante importante é com relação aos utensílios, os cadinhos de liga de platina ouro, 95,5%, são muito caros, feitos de liga de metal precioso, então é importante ter muito cuidado na preparação justamente para não danificá-los. Principalmente nas amostras que tenham altos teores de sulfetos. Alto teor de carbono também, matéria orgânica, tudo isso pode ser prejudicial. Então há cuidados específicos na preparação da mistura de fusão, inclusive. Bom, para a fusão, normalmente utilizamos os boratos. Para algumas aplicações você pode utilizar borato de sódio, no entanto, quando você usa um borato de sódio, você não vai poder quantificar sódio nas amostras, já que elas vão estar contaminadas. E normalmente se usa então os boratos de lítio, ou misturas de boratos de lítio, que não vão ter esse problema de contaminação com sódio. Você pode ter os boratos puros, tetraborato, metaborato puro, ou pode ter misturas, 6733, 6634, 5050, várias misturas, essas misturas podem ser personalizadas para cada caso, e elas podem ter os boratos puros, ou já pode ter os aditivos misturados, como os iodetos e brometos, que são desmoldantes, ou também os nitratos para fazer oxidação. Você também pode trabalhar com os fundentes puros e ter os reagentes, os nitratos, para fazer o ajuste, a dosagem posterior, diretamente no cadinho. Então são detalhes importantes, tanto do brometo quanto do iodeto no caso de desmoldantes, ou nitratos de lítio e sódio no caso de agentes oxidantes. É preciso estabelecer uma diluição de amostra, e essa diluição varia de acordo com o tipo de amostra que eu vou trabalhar, os elementos de interesse, faixa de concentração medida e até mesmo do grau de refratariedade da amostra. Quanto mais refratária, muitas vezes, precisamos trabalhar com massas um pouco menores para ter uma fusão eficiente. Uma vez que eu defino o tipo de fundente compatível com a minha amostra e as proporções, em geral trabalhamos com uma proporção de 1 para 10, uma parte de amostra, 10 partes de fundente. Uma vez pesada as massas, de forma bastante precisa, é necessário então fazer a homogeneização. Então aqui dentro eu já tenho a amostra, tenho o fundente, e eu vou com a espátula fazer a homogeneização para depois levar para o meu equipamento de fusão. Então eu preciso garantir que a amostra esteja bem homogênea dentro do cadinho, para que eu não tenha problemas de aglomeração
né, já que o ponto de fusão da amostra é sempre muito mais alto do que o do fundente, se o material aglomerar no fundo e ele não solubilizar, eu vou ter problemas na preparação da pérola, ou do disco de vidro. Outro ponto importante com relação à preparação é o cuidado com os moldes. Os moldes precisam estar sempre polidos e sempre planos. É muito comum, principalmente em máquinas de fusão a gás, que haja uma deformação do fundo do molde, deixando ele ondulado. Isso vai gerar ondulações na superfície do disco de vidro, que vai gerar problemas na medida também, vai gerar variações na medida. Então é muito importante que esses moldes estejam sempre polidos e sempre planos. Isso é fundamental. Aqui eu tenho o exemplo de dois discos de vidro preparados, um com o de minério de ferro, normalmente ele fica com essa cor escura, né, uma cor âmbar, um outro com minério de cobre, que dá essa cor azulada. A cor do disco de vidro muda em função da composição dos elementos presentes. No entanto, eles sempre precisam estar totalmente transparentes, não podem ficar opacos, para garantir que todo o material foi fundido e homogeneizado. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa primeira visita ao laboratório. Vamos voltar agora à apresentação. Muito bem, regressando à nossa apresentação, vamos abordar agora as demais aplicações da fluorescência de raio-x na análise desde os elementos mais básicos, passando pelos preciosos aos raros. Uma das aplicações que vamos abordar, nesse caso, é a análise de minério de níquel de baixo teor, que é a níquel laterita. Essa é uma tarefa que um equipamento de energia dispersiva pode cumprir com relativa facilidade, né? Já que os elementos de interesse têm concentrações relativamente altas e os poucos traços que possuem, que têm necessidade de controle, não estão em concentrações tão baixas assim. Nesse caso, nessa aplicação, se pode oferecer inclusive um equipamento com um trocador de amostra automatizado com 22 posições, né, que facilita a operação diária e permitindo uma produtividade relativamente alta para esse equipamento. A Bruker possui aí já uma série de equipamentos modelo S2 Puma, que é o nosso equipamento de energia dispersiva instalado em diferentes plantas de mineração de níquel pelo mundo. Para comprovar a capacidade desse equipamento, eu trago aqui uma tabela com teste de repetitividade de cerca de 120 medidas, onde mostra a alta estabilidade, repetitividade do equipamento para executar essas análises nesse tipo de amostra. E é evidente aqui que podemos ver a grande estabilidade das medidas pelo baixo desvio padrão absoluto e desvio padrão relativo, o que torna o S2 Puma um equipamento realmente útil para esse tipo de aplicação. E perceba que com medidas relativamente rápidas, de cerca de 1,5 minutos por amostra. É um resultado bastante rápido, considerando a média de equipamentos de energia dispersiva do mercado, que demorariam cerca de 4 a 5 minutos para executar o mesmo tipo de análise. Tudo isso é graças a características específicas do S2 Puma, como o seu detector Hisense XP, que possui taxa de contagem nominal da ordem de 300 mil contagens por segundo, que é 3 vezes superior ao padrão de mercado, podendo trabalhar com até 600 mil contagens por segundo. Isso aumenta e muito a velocidade de análise, permitindo uma produtividade muito maior comparada com os demais equipamentos do mercado. O S2 Puma conta também com um sistema todo de proteção desenvolvido para aplicações industriais e aplicações mineiras, né? O Sample Care, por exemplo, é o sistema que protege a câmara do espectrômetro e as partes vitais, como janela do tubo de raio-x e janela do detetor, da contaminação de pós e líquidos. Isso aumenta a vida útil do equipamento e a durabilidade e a sua disponibilidade de uso. Então, esse sistema, como eu citei, tem um escudo de proteção da janela de tubo contra a contaminação de pós e líquidos, conta também com uma capa de proteção da cabeça do detetor e um reservatório para pós e líquidos que o próprio usuário tem acesso, pode fazer a manutenção, a limpeza e a troca. Isso aumenta o tempo de vida útil do equipamento, aumenta a disponibilidade do equipamento para uso, então os tempos de parada para manutenção são muito mais curtos. E, mais uma vez, reduz o custo operacional do equipamento. Esse sistema pode contar também com um filtro extra para ambientes muito empoeirados, no caso de operações na mina, onde o ambiente tem muita contaminação com pó suspenso no ar, então ele pode ter um sistema de filtros extra, justamente contando para esses casos de aplicações industriais mais exigentes. Bom, uma outra aplicação relativamente útil em tempos recentes é a análise de terras raras. Cada vez mais se exige a produção de terras raras, principalmente para aplicações em produtos eletrônicos, a produção de magnetos, de ímãs, catalisadores, novas ligas,
metálicas, principalmente as utilizadas em baterias, células de combustíveis, novos cerâmicos, produtos cerâmicos, né, e aplicações em lasers, fibras óticas, vidros resistentes a raios ultravioleta, aplicações em defesa e tudo mais. Então, o consumo de terras raras vem crescendo exponencialmente nos últimos anos. E ter um equipamento capaz de quantificar, de medir esses elementos, fazer todo o controle de todo o processo de produção, é essencial. Bom, uma forma de controlar e identificar a presença de terras raras em amostras minerais é através da análise de elementos indicadores. Então, nós sabemos que alguns elementos são indicadores da presença de terras raras em determinadas formações minerais. Nós temos aí um exemplo do cério e o lantânio, que são indicadores da presença de terras raras leves, enquanto que o ítrio, né, dá um indicativo da presença de terras raras mais pesados. Então, ter um equipamento com resolução e sensibilidade suficiente, capaz de quantificar, de identificar e quantificar esses elementos, ajuda a ter uma informação completa acerca da presença dos terras raras nessas formações minerais. Nesse gráfico que vemos à direita, nós temos aí o comparativo, né, a relação entre a concentração de ítrio numa determinada formação mineral e a relação direta com a presença de outros terras raras pesados. Uma informação extremamente importante, possível com equipamentos que tenham resolução e sensibilidade suficiente para poder fazer essas quantificações com precisão. A excelente precisão e exatidão da técnica de fluorescência de raio-x para análise de terras raras é demonstrado por meio dessa tabela, onde mostramos um teste de repetitividade para análise de ítrio. Veja que o valor médio tem excelente compatibilidade com o valor certificado do padrão, com baixo desvio padrão relativo e absoluto, o que torna esse tipo de técnica uma excelente ferramenta para fazer a estimativa de terras raras em formações minerais, seja nas tarefas de exploração ou na análise de furos de prospecção. A análise de terras raras e de metais preciosos é uma tarefa complexa, sobretudo em virtude da grande sobreposição entre os elementos. Nesse ponto, é necessário um equipamento, uma tecnologia que tenha alta resolução, que possa separar esses elementos de forma bastante eficiente e eficaz, para que não haja dubiedade na quantificação e na identificação desses elementos. O que vemos aqui é uma comparação entre as técnicas de energia dispersiva e de dispersão de comprimento de onda, onde vemos que a técnica de dispersão de comprimento de onda tem uma resolução, ou seja, uma capacidade de separar os elementos muito maior que a técnica de energia dispersiva. Chega a ser 10 vezes melhor, o que faz com que essa técnica seja mais indicada para a aplicação de análise de terras raras. Então, sempre que a demanda estiver relacionada à análise de terras raras, a espectrometria por dispersão de comprimento de onda é a mais indicada devido à sua altíssima resolução. Dentre as soluções que a Bruker pode oferecer para esse tipo de análise, nós temos o S6 Jaguar, que é o nosso espectrômetro de dispersão de comprimento de onda de bancada. É um equipamento, dentre os equipamentos de bancada no mercado, é o mais potente. Ele tem uma potência de 400 watts, podendo trabalhar com tensões de 20 a 50 kV e correntes de 1 até 17 mA. Isso dá condições excelentes para um equipamento de bancada para ter a melhor condição de excitação para todos os elementos analisáveis, desde o flúor até o americium. É um equipamento que conta com um trocador de filtros de radiação primário para melhorar a relação de pico-background ou de ruído de pico-fundo, né? Pode trabalhar com até 4 máscaras de colimador, que permite ajustar o diâmetro, o tamanho de amostra, se adequa ao tamanhos de amostras distintos, né? Dá mais flexibilidade à análise diária. E possui um trocador de cristais automatizado com até 4 posições. Então, 3 cristais básicos que já permitem a análise desde flúor até americium, e um cristal extra para conferir características específicas. Além disso, o sistema de detecção, que conta com um detetor proporcional de fluxo para elementos leves e um detetor eletrônico Hisense XE para os elementos pesados, pode trabalhar com taxas de contagem em faixa linear de até 2 milhões de contagem por segundo. Isso se converte em maior sensibilidade, podendo trabalhar com potências mais altas, ou em menores tempos de medida, maior produtividade. Uma das aplicações para o S6 Jaguar é, por exemplo, na análise de carvão, de carbono, de coque, né, para aplicações siderúrgicas. É um equipamento que se adapta muito bem a esse tipo de aplicação, podendo analisar todos os elementos necessários, desde sódio, magnésio, alumínio, silício, cloro, até mesmo enxofre, que é necessário para controle ambiental. No caso de fabricação de ânodos, é possível controlar a presença de vanádio, de níquel.
entre outros elementos, qualquer outro elemento de interesse na faixa de ppm até percentual. Aqui nós temos um exemplo dessa aplicação, representando aqui a calibração para níquel, né, com uma correlação quadrática de 0,998 e limite de detecção de 0,4 ppm. Então veja a ótima correlação, a ótima linearidade para o método, com baixo limite de detecção para elementos como níquel. Além de poder ver também os resultados para outros elementos, desde elementos leves e pesados, com valores muito próximos aos certificados, com baixo desvio padrão e desvio padrão relativo. Então, mesmo para um equipamento de bancada, excelentes resultados em termos de precisão e exatidão. Na técnica de fluorescência de raio-x, sabemos que a precisão está intimamente ligada ao erro estatístico de contagem. E esse será maior ou menor de acordo com a intensidade medida em um determinado elemento de interesse. De forma que quanto maior a intensidade, maior a precisão, e quanto menor a intensidade, menor será a precisão. O que vemos no exemplo abaixo, por exemplo, é que numa amostra para um determinado elemento onde eu tenho 100 contagens, eu vou ter uma precisão relativa da ordem de 30%. À medida que essa contagem aumenta, a precisão também vai aumentando. Chegando aí na faixa de 10 milhões de contagens, há uma precisão da ordem de 0,1%, muito alta. Isso está relacionado a diversos fatores, entre elas a eletrônica de contagem do equipamento. Para garantir um erro estatístico de contagem relativamente baixo e altos níveis de precisão, os equipamentos Bruker contam com a eletrônica de contagem Hisense. A tecnologia Hisense permite, entre outras coisas, por exemplo, um scan instantâneo da janela de energia do detetor, além de uma correção de tempo morto instantânea, e conta com uma tecnologia de analisador multicanal extremamente avançado. Isso resulta em altas taxas de contagem em ambos os detetores, tanto o detetor proporcional de fluxo quanto o detetor de cintilação, com faixa linear até 2 milhões de contagem por segundo, e permite a adoção do sistema Dynamet, que amplia essa taxa de contagem até 13 milhões de contagens por segundo. Isso, em termos práticos, permitem análises mais rápidas ou limites de detecção mais baixos e maior precisão analítica, já que se pode trabalhar com potências mais altas, maiores correntes no tubo ou maiores tensões. Tudo isso com uma configuração bastante fácil, simples e intuitiva. Todos os nossos softwares utilizam um assistente de criação de métodos, que guiam o usuário a fazer essas configurações de forma a obter os melhores resultados possíveis. Um novo componente do sistema Hisense é o novo detetor Hisense GF, ou Gas Free. Esse é um detetor desenvolvido pela Bruker Alemanha para substituir os detetores proporcionais de fluxo em nossos espectrômetros de dispersão de comprimento de onda. A grande vantagem é de não necessitar do cilindro de mistura argônio-metano, eliminando o gás P10 ou P5, dependendo do local e da aplicação. Isso traz uma série de vantagens, principalmente para aqueles laboratórios ou plantas que estão em locais remotos de difícil acesso ou que tenham demandas para eliminar gases inflamáveis. Esse detetor também possui um sistema totalmente novo de fixação da janela, uma janela muito mais robusta, e um sistema novo de fixação da janela que elimina adesivos químicos e evita, por consequência, contaminações. Eu vou passar a palavra agora para a Sigrid, que vai abordar as soluções analíticas da Bruker. E agora vamos apresentar algumas soluções analíticas da Bruker para o setor de mineração. Soluções prontas para uso é o pacote GeoQuant. GeoQuant é uma solução dedicada para aplicações da raios-x da Bruker, desenvolvidos explicitamente para análise de materiais geológicos e relacionados. Desde trazo até 100%, uma variedade de elementos é coberta. Receitas de preparação dedicadas foram desenvolvidas junto com os métodos. Baixa intervenção necessária pelo usuário para a manutenção do método após a instalação. Pacotes disponíveis para mineração tá GeoQuant Basic, GeoQuant Avançado, GeoQuant Treasures, GeoQuant Iron Ore. Para o produtor de mineiro, ou a mina, a planta de beneficiamento, é importante o controle de ferro total, o raios-x. Beneficiamento de mineiro de baixo T durante a etapa de moagem, lavagem, separação por gravidade. É importante também por difração de raios-x. Peles de sinter é possível analisar pelas duas técnicas, fluorescência e difração. Durante o transporte do material, laboratórios de serviço, laboratórios governamentais
precisam fazer análises por raios-x para controle rápido de pureza e as impurezas, conforme a norma ISO 9516. Mineiro versus escalas de moagem, mesma química, mineralogia diferente. Para isso é preciso a difração. Não é possível diferenciar mineralogia com fluorescência. Na produção de metais, peles de sinter, também é possível utilizar ambas técnicas, fluorescência e difração. Para análise de escória, a difração é uma boa ferramenta, porque estas escórias é possível utilizar como matéria-prima para outro processo, como cimento. E para isso também, fluorescência raios-x é uma boa opção. Para aços, ligas, é possível combinar fluorescência raios-x com aparelhos de emissão óptica e aparelhos de combustão de gás. Para análise de minério de ferro, em conformidade com a norma, temos Geoquan Iron Ore, que está basado na norma ISO 9516, para controle de pureza e controle de processos. Geoquan Iron Ore consta de 16 materiais de referência certificados, são padrões sintéticos, amostra de avaliação e manuais, é uma USB com todas as linhas analíticas, métodos já prontos para ser usados. Analisa 21 elementos, incluído sódio, que não é exigido pela norma. E a preparação é possível como pastilha prensada, em aplicações de controle de processo, ou como pastilha fundida para controle de pureza. É um método basado em alfa-variáveis e considera a pérdida por calcinação, está eliminada conforme a norma ISO. Acá vamos mostrar resultado de repetibilidade e a grande exatidão de uma medição de um material certificado, de material de referência certificado NIS 690, em donde é possível demonstrar o excelente desempenho, cumpre com a norma ISO 9516. Aqui podemos comparar o valor médio da medição com o valor de certificado e observamos um desvio padrão muito baixo. É necessária uma precisão e exatidão de nível de 0,1%. Imagine um cargueiro com 100.000 toneladas de carga, transportando esse minério de alta qualidade com 81,616 toneladas de ferro. É um valor aproximado de 8,3 milhões de dólares. Um desvio na exatidão de menos de 0,1% custará alrededor de 8.000 dólares. E por isso é tão importante ter uma exatidão da concentração da amostra. Para laboratórios com alta demanda, temos disponíveis o S8 Lion, que é nosso equipamento de dispersão por longitud de onda, comprimento de onda, simultâneo. Um aparelho de 4 kW de potência, com até 24 canais de dispersão de longitud de onda, comprimento de onda. Otimizado para maior produtividade, com até 60 amostras por hora, capaz de medir 60 amostras por hora. Automatizado, também é possível automatizar a alimentação da amostra via rovo ou esteira transportadora. É possível colocar um trocador opcional de 90 posições para laboratórios exigentes. É uma operação autônoma 24 horas por dia, ou 7 dias da semana. Acá vemos o teste de desempenho ao longo de uma semana, repetibilidade para ferro e fósforo, com tempo, o resultado de medição em 60 segundos. Uma excelente repetibilidade para controle de pureza rápido e preciso. E vemos aqui a média e o desvio padrão muito baixo. Qual é a preparação recomendada para o minério de sulfeto de cobre? Bom, isso vai depender dos requisitos. A fusão da amostra com alto teor de enxofre é desafiadora, mas factível. A etapa de oxidação é fundamental para proteger os cadinhos, moldes de platino. As calibrações por pastilhas prensadas, no entanto, podem sofrer um efeito mineralógico significativo. Para uma análise precisa de majoritários e minoritários em minérios brutos não processados, recomenda-se uma abordagem de pastilhas fundidas. Para concentrados, mostram uma variação relativamente pequena na mineralogia, tamanho de grão e composição química. Então, a preparação recomendada é como pastilha prensada.
como vamos preparar uma pastilha fundida para mineiro de sulfeto de cobre? Bom, aqui vamos a analisar sulfeto de cobre a menor de 20% de cobre. Você vai utilizar amostra 0,3 gramos de amostra e o fluxo será uma mistura 12% tetraborato, 22% metaborato, e um oxidante como nitrato de sódio. Você vai utilizar um desmoldante, um comprimido de ioduro de amônio, adicionado 60 segundos antes da fundição. E podemos ver do lado direito o programa seguido por el aparelho de la fusión, para un tiempo total de fusión de 20 minutos. ¿Cuál es la tecnología recomendada para sulfeto de cobre, que nos va a garantizar alta precisión, exactitud, un poco tiempo para el resultado? La recomendación es aparelho de dispersión con comprimento de onda. Com preparação por pastilha prensada, o tempo total para o análise, o resultado, 6 minutos. Elementos abrangidos, ouro, cobre, chumbo, zinco e prata. E embaixo podemos ver a repetibilidade, 10 amostras, com desvio padrão muito baixo. E agora nosso colega Christian nos vai a mostrar no laboratório algumas soluções analíticas para a mineração. De volta ao laboratório, vamos falar das nossas soluções analíticas e vou começar, obviamente, apresentando o S8 Tiger. O Tiger é o nosso espectrômetro de dispersão de comprimento de onda sequencial, mais poderoso e versátil equipamento do mercado. Ele possui essa tela sensível ao toque, muito simples e intuitiva. Nela, os métodos de interesse ficam dispostos na forma de botões. Ao operador basta selecionar um método, colocar o nome da amostra e iniciar as medidas. Muito simples e muito prático. Ela também permite a configuração de algumas informações básicas e a checagem de algumas informações sobre funcionamento do equipamento e resolução de problemas de forma bastante simples e rápida. É possível também configurar os botões na tela. É configurado com múltiplos idiomas, entre eles português, espanhol, inglês, entre outros. E também criar vários usuários em níveis de acessos diferentes. O S8 Tiger possui um trocador de amostra flexível e configurável, que é capaz de trabalhar com porta-amostras simples do tipo Easy Load ou com porta-amostras de 2 partes. A capacidade dele varia entre 60 e 105 posições, dependendo do tipo de porta-amostra escolhido. Ele também tem a capacidade de carregar amostras diretamente da bandeja sem a necessidade de usar os anéis de aço, caso o operador prefira. O sistema é eletromecânico, livre de ar comprimido. Aqui nós temos a câmara de análise, onde a amostra é carregada pelo trocador diretamente na posição de medida, tornando o sistema mecanicamente mais simples e à prova de falhas. Esse equipamento também pode receber automação por meio de correia transportadora ou por robô, através de uma porta traseira, onde disponibiliza a amostra aqui na entrada e o trocador carrega ela diretamente para a medida ou a condiciona em uma das bandejas do sistema. Com relação às soluções analíticas, elas são fornecidas em maletas, que contém o kit de padrões, o método desenvolvido em fábrica, amostras de verificação e controle e amostras de correção de drift. Uma vez recebido o pacote, o cliente pode preparar os seus próprios insumos e materiais de preparação, o próprio fundente e aditivos, e basta prepará-los, medi-lo no equipamento para ter o método calibrado. Caso o cliente não tenha um método de preparação definido, basta seguir um dos métodos de preparação sugeridos no manual de operação de cada um dos pacotes. Além do GeoQuant Iron Ore e GeoQuant Traces, que vimos na apresentação, nós também possuímos um pacote chamado GeoQuant Basic, que analisa até 14 elementos em amostras geológicas, amostras de aplicação de cimento, cerâmica, refratários, matérias-primas da indústria cerâmica e minerais industriais, minerais metalíferos. É uma calibração flexível também, preparado por fusão, que pode ser adaptada, né, incluindo novos padrões, ampliando faixas de concentração para atender necessidades específicas do cliente. Além do GeoQuant Basic, também temos o GeoQuant Advanced, que analisa até 23 elementos, para as mesmas matrizes cobertas pelo GeoQuant Basic, porém com faixas de calibração mais amplas, e alguns elementos extras para aplicações mais específicas.
Ok, eu finalizo aqui a nossa última sessão de visita ao laboratório para retornarmos à apresentação. Muito obrigado. Resumiendo, las fluorescencias por rayos X permiten una mineración lucrativa de minerais industriales y metalíferos. La fluorescencia por rayos X é usada ao longo de todo o processo de mineração para encontrar mapeio de novos depósitos, monitorar e otimizar processos, determinar e verificar o valor de maioritários, minoritários e trazos, elementos-chave, mais elementos contaminantes, que influenciam, por exemplo, o custo dos processos de beneficiação, elementos penalizáveis, na etapa de exploração, na etapa de planeamento e operação da mina, na etapa de envio e recebimento de material, na etapa de fundição, na etapa de produção de metais. Em todas as etapas do processo, desde exploração até a produção final de metais, em todas as etapas, é possível utilizar fluorescência de raios X com precisão e exatidão. E os aparelhos que tem Bruker, o catálogo de equipos, temos aparelhos de bancada, como o S2 Puma, de dispersão de energia, aparelho de bancada, como S6 Jaguar, de comprimento de onda, 400 watts de potência, comprimento de onda sequencial, S8 Tiger, aparelho de 1, 3 ou 4.000 watts de potência, e aparelho de comprimento de onda simultâneo, S8 Lion. E agora vamos à sessão de perguntas e respostas. Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos à nossa sessão de perguntas e respostas. Aqui estou eu, Christian Perdonar, e a engenheira Sigrid Porto Real, especialista de aplicação em fluorescência de raio-x e consultora da Bruker México. Bom dia. Vamos às perguntas, Sigrid. Sigrid, a primeira pergunta foi feita pelo João. Ele pergunta se é possível analisar minerais magnéticos por fluorescência de raio-x. Sim, é possível. É possível analisar com duas preparações de amostras diferentes. Você pode preparar pó prensado, e aí quando você compacta a amostra, a propriedade magnética é muito leve, não causa nenhum tipo de problema para a medição no aparelho. Também é possível fazer a preparação como perola fundida, e aí quando você prepara, a amostra perde totalmente a propriedade magnética. É possível analisar com os pacotes Geoquam Iron Ore ou pacote Geoquam básico. Okay? Perfeito, sim. Tem uma outra pergunta da Célia. Ela pergunta quais os limites de detecção típicos para terras raras. Célia, usando como base o pacote Geoquam Traces, em geral, o limite típico é em torno de 1 ppm. Alguns elementos um pouco abaixo de 1 ppm, outros um pouquinho acima, mas na média, em torno de 1 ppm para todos os elementos terras raras. Sigrid, temos tempo só para mais uma pergunta, porque o nosso webinar se estendeu um pouco mais além da 1 hora prevista. Então, a última pergunta que nós vamos responder é do Antônio. O Antônio perguntou se é possível analisar amostras minerais como pó solto. Claro que sim, é possível. Mas a recomendação é analisar como a pastilha prensada, porque quando você analisa como pó solto, tem problema de mineralogia, vai ter maior imprecisão por falta de homogeneidade na amostra. Né? E também vai ocupar um copinho plástico, um filme, vai precisar uso de hélio, que é custoso. Ao preparar uma pastilha prensada é muito rápido, é muito pouco consumível, não precisa hélio, é a melhor como pastilha prensada. Mas sim, é possível analisar como pó solto, sim. Sim, até complementando o que a Sigrid falou, recentemente nós fizemos uma demonstração aqui para uma mineradora que pretendia analisar minério de ferro na forma de pó solto, para acompanhar uma etapa do processo de concentração. E o que nós vimos é que a densidade, a diferença de densidade entre as diferentes fases minerais da amostra também é um problema. Né? Nesse caso, eles queriam acompanhar
contaminação de quartzo, né, medir o silício, e o silício tem uma densidade muito menor do que o óxido de ferro. Então, o processo de preparação, o simples fato de pôr a amostra com uma espátula no copinho, fazia com que esse silício se separasse e eu ter uma variabilidade de resultados muito grande. Dei o exemplo do silício, mas outros elementos também têm grande influência em função de diferenças de densidade. Por isso, a preparação prensada ou fundida acaba sendo mais estável nesse caso. Certo. Bom, gente, é isso. Qualquer outra pergunta que vocês tenham e queiram deixar registrada no chat, nós poderemos responder depois diretamente via e-mail. Okay? Muito obrigado a todos por nos acompanhar nesse seminário online. Tanto eu quanto a Sigrid ficamos à disposição de todos. Tenham um bom dia. Bom dia, obrigada.